E hoje segunda-feira. Vamos ver se o som tá saindo legal, né? Ver se o som tá saindo certo. O som tá ok. Então vamos só ver se aqui o microfone. Deixa ele mais baixo aqui um pouquinho. Agora tá tudo ok. Nós vamos fazer a apresentação das variônicas. Como deu certo. Essas são as variônicas número 2. É uma tecnologia de ponta. E ela pode ser trabalhada com comando de voz e pode ser trabalhado também com... Pode ser trabalhado com testemunha aqui na câmera. Pode abrir o tampão dela, colocar ouro e colocar o diamante, né? Qualquer um dos dois. E também você pode comandar com ela o que você quiser também caçar com ela. Lembrando que ela é fabricada toda de um material só, todo de latão. Aí o pessoal que tiver interesse, a inscrição está embaixo do vídeo. R.A., bem-vindo à live, boa noite. Vamos apresentar aqui o pêndulo, né? Esse pêndulo ele tem 60 centímetros de corrente, que é um pêndulo para você poder trabalhar no campo com ele ou trabalhar em cima da mesa. Você deixa 10 centímetros de corrente dele e você pode trabalhar em cima da mesa com ele. Chega de perto que o pessoal vê de pertinho. E se andar no campo com ele, você deixa a corrente comprida. Você pode andar aqui, segurar ele na argola e andar com ele. E também você pode comandar com ele o que você quiser caçar com ele. Tem a câmera dele, você pode colocar também diamante ou colocar ouro. R.A., se tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí. Vamos começar umas perguntas. Pessoal que chegar na live aí, quiser fazer algumas perguntas também. Então lembrar o pessoal, não esquecer de dar o like pra nós, porque o like ajuda muito nós. Aqui hoje tá meio frio. Uma friagem até boa aqui. Ajeitar aqui uma... Acho que o tempo agora tá esfriando quase tudo pro Brasil inteiro. Lembrando pessoal que tiver interesse aí do pêndulo, das variônicas aí, eu deixo o contato sempre embaixo do vídeo. Assim que eu termino a live eu coloco o contato lá. E nós tem vendido bem as varas número 2, né? Ela é toda de latão, que é o metal amarelo. E eu tenho vendido bem ela para vários estados do Brasil. O pessoal que chegar na live aí quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade.
É verdade, R.A. A magia, por exemplo, ela tem os dois lados, né? Ela tem o lado bom e o lado ruim. Se você vê ela pro lado ruim, praticar ela pelo lado ruim, ela é pelo lado ruim. E se você praticar ela pro lado bom, é pro lado bom. Então as igrejas não quer que as pessoas aprendam justamente por isso, porque as pessoas podem optar pelo lado ruim, né? E não ficar só pro lado bom. Só que quando as pessoas não têm alguns conhecimentos, a pessoa também não fica conhecendo o lado bom, né? Porque a magia tem seus lados bons. Você pode praticar ela pro bem. Agora, se você praticar ela pro mal, que na qual se torna tudo quase a mesma coisa, porque a magia é sua energia. Você tem a tua energia. Se você pratica todo dia coisas ruins, você está praticando magia ruim. Se você pratica todo dia coisas boas, você está praticando magias boas. Tudo é a mesma. Agora, por exemplo, uma pessoa aí, vamos supor, de uma igreja ou de outra igreja, ele não quer que as pessoas aprendam. Porque se as pessoas aprender, vai ver qual é o erro deles. Também eles também não querem isso. Eles querem ver o erro das pessoas, mas eles não querem que os outros vejam os deles. Eu tomei com uma tosse meio ruim, tomei até meio rouco. Mas a magia não tem nada demais. E a verdade também é uma outra também. Tem uma outra coisa também, que quem conhece bem a magia também não ensina magia, é igual os outros mesmo. Você pode ver aí que pessoal que tem bom conhecimento de magia não ensina. É a mesma coisa, vamos dizer que se o padre ou um pastor fosse ensinar as pessoas que as energias, quando não pegam um plano melhor, elas ficam aqui, que você pode falar com elas, ou ensinar as pessoas a usar o pêndulo, usar as variônicas, fazer pergunta pro pêndulo, ô pêndulo, ó, fulano de tal lá da igreja, ele tem uma outra mulher por fora? O pêndulo responde que sim. É fulana de tal? Não. É fulana de tal? Sim. E aí? Então, não vai ficar bom, né? Agora, e isso já não é, por exemplo, você usar o pêndulo, usar não é magia. Isso aí é simplesmente você usar a tua energia através deles. Agora, a magia mesmo é diferente. A magia você não precisa de pêndulo nem variônica. Agora, a magia nada mais, nada é do que você treinar a tua própria energia. Você meditar, você fazer meditação. Então é aonde você vai treinando ela. E ela vai ficando cada vez mais hábita àquilo que você treina. Agora, vamos dizer também o seguinte, não é todo mundo que está hábito também, que está para praticar magia. Tem gente que chega a ter um certo ponto e já não vai mais, ele desiste. Agora, as pessoas que continuam praticando, continuam meditando, essas pessoas elas vão para um ponto alto. Só que essas pessoas também não saem ensinando ninguém também.
Não ensina nem gente da família. Então, essa é a verdade. E isso vem em Deus de já milhares de anos desse jeito. E também há muita magia disfarçada. Disfarçada de reza, não sei do que, outra não sei do que. É tudo magia disfarçada. Que na verdade são magia. Antigamente as pessoas andavam longe, eles viajavam semana a cavalo para aprender uma reza sobre certas coisas. Eles aprendiam aquela reza e eles concentravam, meditavam tanto naquela reza que ela acabava virando magia mesmo. E quando eles usavam aquela reza, naquele pensamento de cura ou de alguma outra coisa, as energias podiam dar forma. E às vezes a pessoa acabava curada mesmo. Que no final das contas era magia do mesmo jeito. Cada um, cada coisa, cada religião faz os seus próprios meios. Por exemplo, cada um muda o nome de uma coisa para outra, outra de outra para outra, mas no final das contas, se você somar tudo, vai dar o mesmo zero, vai dar tudo uma coisa só. Tudo tem o mesmo princípio, tudo veio do Criador, nada que não veio dele. Então não adianta você mudar o nome para isso ou para aquilo, para aquilo outro, que tudo é proveniente do Criador. O Criador que criou tudo, tudo veio dele. Agora tem por exemplo, você cria a tua própria religião, então você não quer que a tua religião fique igual ao do outro. Você tem que fazer mudança nela, nas coisas, para que a sua seja diferente. Mas o pensamento é um só, o pensamento é tudo veio do Criador, só ele. Então não tem mais. Agora, por exemplo, eu digo que eu, por exemplo, antes de eu nascer, o Criador me deu uma energia. Você vai lá no outro lá e fala, ó, o Criador te deu um espírito. Então é assim que a coisa funciona. Só muda nome. Então as coisas tem aí. É muitas coisas que mudam, mas no final das contas o significado último é uma coisa só. Então se você pegar, por exemplo, a religião católica, analisar, pegar os dos crentes, analisar, pegar lá mesmo que você pegar, por exemplo, uma seita espírita, você pegar o fundamento, tudo vai chegar quase num lugar só. É a energia do ser humano, é a energia do Criador. Então nada vai mudar disso aí. Então você pode criar aí, que nem nós tem no Brasil, mais de 1000 religiões. E eu não conheço o nome mais que acho que nem de 10, sei lá, mais ou menos. Mas tem mais de 1000. Mas tudo é a mesma coisa. Todo mundo trabalha com uma energia só. Ou pro bem ou pro mal. Queira sim, queira não. Por exemplo, uma pessoa que eu não vou aprender isso, não vou aprender, mas ele trabalha a energia dele. Ele trabalha ela fazendo o bem ou fazendo o mal. Isso é todo dia, todo nós. Toda a humanidade faz isso. Agora, o que muitas religiões não pregam é justamente isso. Que você trabalha 24 horas por dia com a tua energia e que você poderia trabalhar melhor com ela. Usar ela para o teu bem, para o bem da humanidade. Isso eles não ensinam, que você precisa usar ela para o bem da humanidade e para o teu bem, principalmente para o teu bem, para você ganhar o teu sustento do teu corpo e da tua família.
e também fazer alguma coisa para a humanidade. E também usar a tua energia para dar forma, para ajudar a humanidade também. Para que dê a forma para a humanidade se tornar melhor. Agora, então, é muita religião que não quer que as pessoas aprendam certas coisas. Isso é verdade. Então fala que o cara é feiticeiro, que o cara é bruxa, é que não sei o quê. Então, se você for ver por esse lado, tudo certinho, então todo mundo é feiticeiro, todo mundo é bruxo. Não sobra ninguém. Porque todo mundo usa a tua energia pro bem ou pro mal. E de muitas vezes tem muita maioria das pessoas usa pro mal. Ô Sadão, bem-vindo à live, boa noite. Então é tudo é questão da pessoa estudar. Se você estudar a religião católica, se você estudar protestante, se você estudar o espiritismo, se você estudar a radiestesia, se você estudar o que é magia, por que há magia, então você pega as quatro coisas e estuda elas. Você vai chegar numa mesma conclusão. Mesma conclusão. Que tudo vem do Criador, nada sem Ele. E tudo nesse planeta tem energia, exclusivo o planeta. Ô Wilson, bem-vindo à live, boa noite. Então isso aí não importa, meu amigo, que religião que você é. A magia está em todos nós querendo ou não querendo. Agora, quando você desenvolve um pouco mais, a tua magia é melhor do que o outro que não desenvolveu quase nada. Então, espero ter respondido a tua pergunta, R.A. Porque esse é um assunto que ele é longo, e se a gente for entrar mesmo em detalhado nele mesmo, nós vamos uma live 3 horas. Aí tiver mais alguma pergunta. Ó, Joaquim, bem-vindo à live. Boa noite. Ah, sim, Joaquim. O pêndulo ele é muito bom. Ele é um pouco mais complicado para usar ele do que as variônicas, mas é muito bom. Mas nós tem um pêndulo aqui que também você pode usar ele na mesa com foto, com testemunho. E também você pode usar ele também no campo. Você pode andar com ele pendurado em pé e fazer as perguntas para ele que para ele te dar a direção de alguma coisa. É um pêndulo especial. E tem umas variônicas também que são especial também. Agora, a respeito do pêndulo de cristal, ele é muito bom para você trabalhar em cristais com ele, trabalhar em pedras preciosas, por exemplo, diamante, ametista, esmeralda. As respostas dele são mais eficazes, quer dizer, mais difícil da pessoa induzir ele, né? Agora já para ouro, essas outras partes aí, transferência de energia, eu já acho o cristal fraco.
Mas tem muito tipo de pêndulo. Tem pêndulo de cristal, de madeira, de vários jeitos. Agora, esses que eu vendo aqui, se tiver interesse nele, a inscrição eu deixo aí no vídeo. Assim que eu termino a live aqui, eu coloco o contato embaixo. Pessoal, tiver mais alguma pergunta aí? Pessoal, tiver mais alguma pergunta para fazer? O RA é possível sim, por meio da magia, sim. É possível você saber o que ele já pensou, o que ele vai pensar, não. Você pode até tentar aproximar do que ele vai pensar, mas não seria 100% correto. Agora, o que ele já pensou através da magia, sim. Através da magia é possível você colocar até o pensamento que você quer que ele pense. Quanto mais saber o que ele pensa. Hoje eu tô rouco e tô tossindo. Hoje, daqui a pouco eu vou terminar a live, porque eu não tô bom, muito bom hoje, com essa. Falando rouco, tá saindo muito ruim. Agora, a magia é o seguinte, é uma coisa muito harta. Ela é muito complexa de tantas coisas que tem, que dependendo do grau de que você tá, você vai conversar com uma pessoa, você coloca no pensamento dela a resposta que você quer ouvir dela. Se você quer um sim, ela vai falar um sim para você. Se você quer um não, ela vai falar um não para você. Não vai ser o que ela quer falar para você, vai ser o que você quer que ela fale para você.
Às vezes as pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas fazem alguns testes desse, mas você não vê as pessoas por aí também fazendo isso, fazendo as pessoas falar o que você quer que elas falem, o que você quer que elas falem. Então, você não vai ver um cara que pratica magia fazendo isso aí à toa por aí. Agora, se dependendo do interesse da pessoa e do tipo de magia que a pessoa pratica, a pessoa faz essa prática aí sobre interesse material, sobre interesse de alguma coisa. Agora, a pessoa que faz essa prática e usa ela pelo bem, é muito difícil chegar para as pessoas e fazer isso. Agora, as pessoas que praticam por mal, tem muitos que faz isso. Ô, Aguinaldo, bem-vindo à live, boa noite. Eu não faço detector só para ouro, eu faço detector para 1 milhão de coisas. E, e essas varas que eu faço também não é detector, elas são as varas iluminadas, é para 1 milhão de coisas. É para você descobrir energia de qualquer coisa que você precisar. Agora, esses detectorzinhos comuns, igual você está falando aí, eu já fiz muito deles. No começo eu fazia deles e vendia deles. Porque eu não fabricava essa outra. E não tinha intenção de fabricar. Depois de um tempo pra cá é que eu comecei a fazer algumas. Agora, porque as variônicas é o seguinte, a gente fala ela iônica, mas na verdade não é iônica, é vara iluminada. Que já existe há 9.000 anos. Então a única coisa que eu fiz foi fazer uma melhora nelas. Eu só melhorei, aumentei a energia dela, para que ela trabalhe bem com a nossa energia. Agora, então o que eu fiz é isso. Agora que ela foi inventada já faz 9.000 anos. As primeiras que foi feito de osso humano. Não, a diferença é essa. Agora fazer detector comum, isso aí é muito fácil. Isso aí qualquer coisa que você arrumar aí, pedaço de arame de cerca, vara verde, você corta duas varas verdes, dobra 10 centímetros no pé dessa lá, dá pra você fazer umas varas. Agora, você fazer as varas iluminadas, companheiro, aí é difícil. Aí é difícil. Porque essas que eu faço aí, elas é sucesso no mundo inteiro, no planeta inteiro. Porque a questão não é você fazer um par de vara iluminada. A questão é você preparar esse material para fazer ela, saber como preparar esse material, é, colocar essas varas prontas para trabalhar e preparar a pessoa que vai receber essas varas para trabalhar com elas. Então a questão é essa. Agora, quando eu fazia o simplesinho lá e vendia por R$ 200, R$ 300,
R$ 150, eu só vendia, eu não ensinava nada para ninguém, não. E não tinha intenção de também de fabricar essa outra. É que nem o bastão, eu tenho o projeto dos bastão pronto para construir, para fazer, e não sei se vou lançar eles. Já tem peça cortada, tá tudo certinho, pronto para terminar. Já faz 2 anos que eles estão prontos para terminar eles e eu não termino eles. Porque não tá, eu não estou pronto para lançar eles ainda. Agora, bastão você acha aí do Mercado Livre, que vem da China, aí você acha um monte aí. Agora, eu quero ver, é um bastão de verdade. É, e de qualquer forma eu acho que sim, porque além de nós melhorar o material, porque nós tem que melhorar ele. Então a gente acaba usando parte da força da magia assim nela. Por quê? Porque eu sou o primeiro que testo ela. Se elas não tiver altura, tem alguma coisa errada. Então elas têm que estar à altura. E quando ela sai daqui, elas têm que ser preparadas para aquela pessoa que vai usar ela. Então a gente acha que de uma forma ou de outra, eu acho que sim, porque é a mesma coisa, por exemplo, se eu for consagrar um anel, ou consagrar uma aliança, então as varas seria a mesma coisa. Porque o problema é o seguinte, eu uso muito a energia do fogo. E às vezes tem hora também da água, às vezes da terra, às vezes do ar, mas o que eu uso mais é do fogo. Então, a partir da hora que eu pego ela, a minha energia vai para ela. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma transferência de energia para um anel que uma pessoa vai usar. Eu tenho que fazer por 7 vezes. 7 vezes eu tenho que meditar sobre aquele anel, 7 vezes transferir energia, para depois ele estar pronto para a pessoa usar ele. É a mesma coisa as variônicas também, você cava também, você tem que fazer fundição para fazer aquela parte de baixo. Você tem o material que vai no meio dessa fundição, para aumentar a energia do metal. No fim das contas, há uma porcentagem de magia e há uma porcentagem de material também. Porque uma coisa eu falo para vocês, nós estamos aí, tem 7 pessoas na live agora. Uma coisa eu falo para vocês, se alguém de vocês, há 4 ou 5 anos atrás, vocês viram alguém vendendo vara iluminada aqui no Brasil? Vocês viram alguém falar aqui no Brasil, no YouTube, que as varas iônicas ou as varas iluminadas, elas pudessem achar um carro roubado, uma pessoa sumida, achar uma pessoa afogada, é, achar para que lado está uma mulher ou um marido, vivo ou morto. Se alguém de vocês já tinha visto aí uns 5 anos atrás,
pode falar pra mim aí agora na live aí que eu vou dar uma olhada. Agora, esse negócio aí, isso aí já foi uns par deles já que entrou na live, já entrou em comentário de vídeo. Ah, eu fiz variônica, ah, eu fiz não sei o que. Gente, fez, muito bom. Fez, funcionou, beleza. Agora, se vier falar pra mim que fez um par de vara iluminada, aí ele vai ter que me explicar um bocado de coisa. Ah, vai. Aí ele vai explicar um bocado de coisa. Porque aí eu vou fazer pergunta pra ele que não vai acabar mais. Agora, fazer vara comum, qualquer um faz. Eu ensino nos vídeos aí fazer vara comum. O cara pode fazer o quanto quiser. Agora, se chegar um aí e falar que fez um par de vara iluminada, aí eu vou fazer um monte de pergunta pra ele ou ele é um safado. Porque se for um safado também, ele vai só entrar uma vez e não vai entrar duas. Agora, se ele tiver mesmo sabedoria, tiver inteligência para fazer elas e tiver conhecimento, aí, se ele for melhor do que eu vou ser um aluno dele. Agora, por exemplo, eu tenho falado, praticamente todos os vídeos aí que eu tenho para trás aí, acho que em Deus dos primeiros vídeos. Nos primeiros não, porque foi um ano e pouco depois que eu falei das varas iluminadas. Se eu tivesse gravado a primeira vez que eu falei das varas iluminadas para uma pessoa, eu colocaria esse vídeo, mas eu não gravei. Eu falei para ele, eu sei fazer umas varas que seria muito boa. E expliquei para ele que ela funcionaria para muita coisa e tal. Ele falou, seu Maurício, faz essas varas, coloca à venda. Isso aí é um bem para a humanidade, é uma coisa que vai servir para o senhor, vai entrar um dinheiro. E esse dinheiro também vai servir para o senhor comprar as coisas. Esse dinheiro que o senhor compra as coisas está ajudando alguém que está vendendo. É uma coisa que você vai ajudar a humanidade em muitas coisas. Eu falei, mas não sei não, acho que não compensa não. O povo não quer saber de nada não. Aí, tanto tempo, até que eu fiz as primeiras e outra, ainda fiz as primeiras simples ainda, meio simples. Aí, aquelas mais simplesinhas que eu fiz, eu andei vendendo acho que umas 200. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou melhorar elas ainda, eu tenho como melhorar elas. Eu falei, eu tenho material para melhorar essas varas e muito, mas muito mesmo, do que essa mais simples que eu estou fazendo. Mesmo aquelas simples que eu fiz, elas funcionam muito bem, mas muito bem mesmo. Aí comecei a fazer as melhores mesmo. Aí eu comecei a fazer uma fundição lá e começamos a fazer uma melhora de inteligência delas. Aí não teve mais como. As varas número 2 não tem. Para mim fazer um melhoramento nelas, eu teria que estudar muito ainda. Mas muito para mim melhorar alguma coisa nelas. Eu já pensei em melhorar alguma coisa nelas e não achei como. Portanto, que eu venho tentando fazer um par eletrônico e não vem conseguindo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo juntar a parte eletrônica com a parte do comando. Porque eu não quero uma parte eletrônica, mas eu quero comandar. Ela não importa que ela é eletrônica. Eu quero falar para ela caçar uma coisa, eu quero que ela caça aquilo que eu quero. E não quero digitar nada, não quero escrever nada. Simplesmente eu quero pensar ou falar com ela. Então ele vem com dificuldade para desenvolver essa eletrônica. Mas se a hora que eu desenvolver ela sair, vocês podem ter certeza que vai sair alguma coisa muito boa.
Mas tá difícil. Porque essa eletrônica, a gente tá conseguindo até agora, tá conseguindo aí uma distância, uma profundidade com ela no comando. Mas não é ainda o que, que a gente quer uma coisa muito mais além. Eu quero ver uma serra lá fazer as perguntas para ela, falar, Variônica, aquela serra tem ouro? Se tiver, eu der 3 passos, você cruza. Se ela cruzar, porque tem. Isso eu estou dizendo a um par de vara eletrônica. Aí, se ela dizer que tem, eu vou fazer a pergunta para ela, falar, quantos quilômetros tem daqui lá? E ela vai ter que me responder lá escrito, digital, escrito na tela. E a mesma coisa ela vai me responder também na tela, que sim, além dos 3 passos e ela cruzar confirmando, ela tem que responder na tela. Então tá difícil de você conseguir acertar uma coisa com a outra. E também outra coisa que vem cravando também, o preço que essas variônicas sairia aí no futuro. Elas ficariam muito caras, ficaria inviável. Hoje, um par de varas eletrônicas, se saísse do jeito que eu penso que deveria ser, seria vendido aí a 15 mil, 20 mil o par. Então aí o poder aquisitivo de muita gente não teria condições de adquirir um par de variônica desse. Então, às vezes também você fica pensando, para fazer uma coisa que não vai ser uma coisa que vai vender muito, por exemplo, você vai vender uma, duas, três, quatro, cinco talvez, e depois fica empacado. Você vai gastar um dinheirão nesses projetos eletrônicos e depois ficar empacado. Mas então é onde vem caminhando tudo devagarinho, 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 uma peça atrás da outra, uma coisinha, outra. E estamos vendo para ver. Já tem projeto quase pronto, que já logo logo pode ser que está testando. Então é a coisa desse jeito. Mais uma hora nós chega lá. Ô Joaquim, as varas iluminadas é o seguinte. Não é que uma outra pessoa não possa usar, pode usar sim. A única coisa que você não pode fazer é depois pegar da mão da outra pessoa e sair caçando com ela. Ela vai te dar erro, porque ela vai ficar com a energia do outro e uma energia tua. E os pensamentos que o outro tá andando lá vai ser transmitido para ela, mesmo com elas na tua mão. Agora, o correto é quando outra pessoa usa, você pegar e lavar. Você lava elas na água corrente, não usa nada, somente água. Lava elas, deixa secar e você usa de novo. Mesmo a gente, só a gente usando elas, de vez em quando também a gente também tem que lavar também, para desimpregnar daquelas caçadas que a gente faz. Porque as varas iluminadas, elas não é uma simples vara. Por que que elas não são uma simples vara? Porque elas ficam impregnadas de energia daquilo que você está caçando. E se outra pessoa pega nelas ainda, pior ainda, porque aquelas energias ruins da outra pessoa vêm para ela. Então, os corretos dela é de vez em quando, pelo menos uma vez no mês, você usar aí todo fim de semana, de vez em quando. Uma vez no mês você lava ela, deixa secar, depois você dá uma polida com bombril nela. Depois você deixa, enrola ela numa franela, deixa bem guardada, num lugar que ninguém bota a mão.
porque é tua energia que é transmitida para elas. Então você não pode ficar brincando com a tua energia. É uma coisa, você pega as tuas variônicas, você pega e fala, ô fulano, treina aí. Aquele cara tem uma energia péssima, um olho gordo. Um cara que nada, um cara negativo, que nada pra ele é bom. Aí vai lá, dá uma meia pra lá, meia pra cá. Eu falo, na minha mão não funciona não. Aí te entrega ela na tua mão, aquela energia negativa dele vem pra você. Pode ter certeza. E outro também, outro problema que também tem aí. Às vezes, quando a pessoa tem uma energia meia fraca, que não é muito boa, ele pega as variônicas e leva um companheiro com ele. E aquele companheiro tem uma energia negativa alta. Aquele cara que tem a negativa alta comanda as varas na mão do outro. O outro não tá nem percebendo. Aí nada dá certo com ela. Nada dá certo. Ele põe para caçar prego, ela acha alumínio. Põe para caçar alumínio, ela acha pedra. Então é assim que funciona. É por isso que a pessoa precisa ser preparada para aprender a usar. É por isso que quando nós vendemos as variônicas, a pessoa recebe esses preparos aí para poder usar e saber como usar elas. Porque as variônicas, ela é um caminho que ela leva a pessoa a aprender muita coisa, mas muitas coisas. Ele aprende que tudo tem energia, cada coisa tem sua energia, cada planta, cada ramo, qualquer coisa que você pensar tem sua energia. Outra, ele aprende também que nada está parado no universo, tudo se move de acordo com as leis do universo. Então ele começa a aprender um par de coisas. E ele aprende também que a energia de cada ser humano está conectada com a energia da humanidade inteira, do planeta. Tudo que se passa em qualquer lugar do planeta está passando pela tua energia. É só você saber usar e tirar da tua energia o que você precisa saber. Então ele aprende muito. Agora, se vocês acharem que isso é alguma coisa que é ensinado em igreja, vocês estão enganados. É a única coisa que a igreja quer que vocês nunca aprendam. Porque a partir da hora que vocês aprenderem, a religião acabou. Aí vocês vão ver o quanto tempo vocês foi tapeado. Então as variônicas é o caminho. Ela é o caminho. Se a pessoa treinar mesmo bastante com as variônicas, se tornar muito bom com ela, é 90% que ele entra pro lado da magia. Por quê? Porque a energia dele fica tão alta que ele começa a perceber as coisas mesmo sem estar usando as variônicas. Ele já começa a perceber, ele já começa a ter noção. Às vezes ele começa já a ter aquele pressentimento forte, fala, vixe, mas eu acho que tal coisa tá acontecendo. E ele vai ver e tá acontecendo mesmo. Por quê? Porque ele já tá com uma energia alta e, e a energia dele já começa a dar forma, umas formas mais alta, mais rápida. Então as variônicas ela leva a esse caminho. Agora já tem muita gente que não, que treina até um certo ponto e para por ali. Ele quer só aquilo ali mesmo. O cara que treina lá para caçar ouro, caçar diamante, caçar algumas pedras, ele fica só nisso. E não vai para frente disso aí. Agora, se o cara for para frente e ele tentar mesmo ir descobrindo coisa e coisa, quanto mais coisa ele descobre, pela curiosidade dele mesmo, mais alta a energia dele vai ficando. Ele vai chegando a um ponto que daí a pouco ele fala, nem preciso das variônicas, eu caço ouro sem ela, eu caço diamante sem ela. Eu acho lugar que tá uma mina de água sem ela.
Eu tiro uma mina de água do lugar sem elas. Ele vai percebendo que tudo isso ele já pode fazer sem ela. Por quê? Porque ele tem uma energia arte e a energia dele da forma rápida. É rápida a energia da forma, é questão de fração de segundo. Então é uma diferença muito grande sobre isso aí. E tem outra coisa também, há muita gente no Brasil que não gosta do que eu falo e do que eu ensino. Por quê? Porque mexe com eles. Agora, se eles têm a deles, eu não vou lá criticar a deles. Para que que eles vêm criticar o que eu faço? Então, cada um fica na tua. Agora, se eles acham que eu estou errado, é só provar. Eles provam que eu estou errado. É simples. Gente, tiver mais alguma pergunta aí, manda a bala aí, porque o tempinho tá curto. Agora, uma coisa a gente tem que dizer: Deus é um só, não existe dois, não tem dois deuses. E outra coisa, Deus é energia, e a energia do Criador está em tudo, tudo que vocês pensar, tudo, tudo em tudo, tudo. Então, quando vocês praticam caso iônico, vocês vão descobrindo tudo isso, que tudo tem energia do Criador, tudo tem parte dele. Nós somos, a nossa energia é parte dele, a energia de uma folha da árvore é parte dele, a energia de um elemento é parte dele, tudo é parte dele. Agora, fica determinado para nós como nós tratamos essas energias. Tratamos com carinho ou com brutalidade, depende de nós. Então as coisas é muito simples. Se todo mundo pregasse que Deus é energia, tudo é energia. Ele é o criador de tudo e fez tudo com a energia dele. E colocou a energia dele em tudo. Então se todo mundo pregasse a mesma coisa, estaria tudo certo. Agora, para que eu de ficar distorcendo e inventando história? Ah, porque isso, porque morreu vai para o inferno, vai para o céu. Para que eu inventar história? Uma coisa é certa, se você é um cara que usa a tua energia para o bem, você desencarnou, a tua energia segue um plano melhor. Se não seguir um plano melhor, ela está aqui, na onde ela morava, ela está morando de volta, no mesmo lugar. Ela não muda nem de casa. Às vezes algum ainda fica lá pro cemitério mesmo, outros voltam para casa na mesma hora junto com o pessoal que tá voltando para casa já vem junto. E outra, isso que eu falo aqui é uma coisa que hoje está sendo comprovado ao vivo, filmado, falado, para quem quiser ver. Então não é mais segredo igual era de primeiro. Hoje não. Hoje está aí para quem quiser ver aí no YouTube, para todo lado aí. Agora, se é que eles dizem que tem um céu, tem um inferno, e aonde está o céu é onde está o inferno. Por que que eles não ensinam para as pessoas onde estão? Então é muitas coisas aí que a pessoa com o tempo, se ele vai praticando, ele vai descobrindo a verdade. E é essas verdades é que incomoda muita pessoa, muita gente, isso aí não tem dúvida. E outra coisa, tem muitas verdades que eu nem poderia falar aqui no YouTube. Então talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe.
as coisas podem começar a melhorar, né? O Barcelo, bem-vindo à live, boa noite. Agora, uma coisa a gente fala aí, o pessoal que está na live. Gente, o conhecimento é tudo, tudo. Procura adquirir conhecimento, procura estudar, procura analisar os fatos de uma coisa, de outra. Isso eu não estou dizendo aí sobre religião nem nada. Vocês podem analisar as religiões uma com a outra, outra com a outra. Vocês vão chegar num ponto do que eu estou dizendo, que tudo que vocês analisar, vocês trocam, vai chegar no fim, vocês falam, ó, se torna tudo uma coisa só. Tudo. É só questão que eles trocam os nomes. Então vocês vão ver que todos eles trocaram os nomes para criar sua própria religião. Isso eu não estou falando da igreja católica, nem nada, nem de uma, nem de outra. Isso já vem, esses fatos sendo distorcidos já há milhares de anos, muito antes do mestre. Então, antes de Jesus andar na terra, que é o grande mestre, esses fatos já vinham sendo distorcidos. Agora, isso é só estudar. Só estudar, adquirir livro, pegar conhecimento dos fatos. Então, é muitas coisas aí que... Ah, sim, aquilo lá era a civilização humana, o R.O. Isso aí é da antiguidade aí. É, pode ter sido aí uma média aí de 3 mil anos a 4 mil anos atrás. A civilização mais antiga que teve no nosso planeta foi a Atlanta. Ela foi a mais antiga de todas. E depois dela o Egito. Depois sameou. Aí depois do Egito sameou para vários lugares. Então a mais antiga delas mesmo foi o Egito. Foi a Atlanta. Lá que começou tudo. Lá que começou o ser humano também. Isso aí é uma outra coisa também que o pessoal pode procurar ver conhecimento aí. Tem uns conhecimentos aí, livro com as histórias tudo certinha. Lá que foi criado os dois primeiros bastão. Bastão de Atlanta e o bastão de Doge. É que nem o cara lá que fez a pergunta um dia pra mim, falou, ô Maurício, dá pra mim achar um espírito aí casuarião? Eu falei, mas não arrisca não, vai fazer isso não. Pois ele foi fazer, né, se deu mal.
Então aí as pessoas que não, que acham que não existe nada, pega as varas e faz o teste. Porque tem gente que às vezes aprende com as pessoas ensinando e acredita. E tem aqueles que tem que aprender na bruta, apanhando. Ele vai aprender só apanhando. Então tem os dois jeitos. Então é aquela história do filho rebelde, né? E o filho bom. O bom você educa ele em casa, o rebelde o mundo educa. A mesma coisa a Marione, acabou que foi fazer as perguntas pra ela lá, se deu mal com ela. Achou um espírito ruim lá, não deu bom pra ele não. Mas já tinha sido avisado, né? Ele já sabia. Agora, e muitas outras coisas, por exemplo, você vai achar, caça pegar as variônicas, caçar uma cobra. Você sabe que você vai achar. Agora você tem que ir preparado para achar ela. Você não pode ir lá achar ela de qualquer maneira. Porque a partir da hora que você caça ela, ela sabe que você já está caçando ela. E ela vai ficar te esperando você. Então são coisas perigosas. Mas tem gente que faz. Eu conheço gente que vive caçando isso. Vive, caça cascavel, pega cascavel para tirar veneno. E as variônicas facilitou a vida dele. Porque as variônicas indicam o lugar que o cascavel tá, ele vai lá e já pega ele. Mas ele vai preparado para pegar ele, né? Bom, pessoal, não tiver mais nenhuma pergunta aí, nós já estamos aí para encerrar. Já passamos de 1 hora. Lembrar o pessoal para dar o like. Não esquecer de dar o like para nós aí. Já passou mais de 20 pela coisa, me deu 7 likes. Mas tá bom. Mas pessoal lembrar aí, dá um like para nós. Aí não custa nada aí, gente. Ajuda eu um pouco aí. Agora, amanhã nós temos um bate-papo lá no outro canal. O pessoal que não é inscrito lá no canal, Maurício Vários Iônicos, se inscreva lá, dá uma força lá para nós. E amanhã nós vamos ter uma live por lá. Foi quarta-feira por aqui. Sexta-feira agora não teve, eu tive que sair. Mas é assim que nós tá podendo, às 8 horas, nós estamos às 20 horas, né? Não é que costuma falar 8 horas, depois fala 8 horas, mas é às 20 horas. Mas a minerada é desse jeito mesmo, é 8 horas da manhã, é 8 horas da noite. É 1 hora da tarde, é 1 hora da madrugada, é meio-dia, é meia-noite, mas o correto é 20 horas. Então a live nossa sempre às 20 horas. Então, o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, manda aí pra nós.
Só Adão, aconteceu, afundou a terra. É, então, mas a terra afundou para baixo ou correu pro outro lado? É, quando é assim não consegue, né? Só dá uma terra forte, às vezes ela desbarranca, vai para um lugar difícil. Mas não perdeu o rumo dele. Dava para pegar o rumo dele ainda. Ô, Vânia, é, não tem nada de maligno nem de nada. É normal. É tua energia que trabalha com ele. Agora, tua energia pode trabalhar com ela pro bem ou pro mal. Se você der comando para mal, é para mal. Se der comando para bem, é para bem. Às vezes o cara usa as variônicas, assim, às vezes no começo ele fica um pouco assustado, porque ele não espera que é uma coisa que funciona. Ele acha que é impossível funcionar. É a mesma coisa você falar para ele que é possível conversar com o espírito, a mesma coisa que eu tô falando com você aqui agora. Ele acha que é impossível. A hora que ele vê que funciona, ele começa a tremer de medo. Então é a coisa é normal. É isso aí, Sodom. Ah, quando tá difícil demais, tem coisa que a gente larga pra lá mesmo. Uma vez também eu bati atrás de um diamantinho dentro do rio, esse diamante vinha na peneira, ele vazava a peneira, caía de volta, eu catava de volta. Foi ainda até que eu desisti também, falei, ah, fica aí, outro dia que eu voltar eu vou tentar te pegar.
Depois não voltei lá até hoje. Nem sei se ele tá por lá ainda. Não tem coisa que tem hora que a gente deixa quieto. Não é igual nós tava falando. Hoje tem muita coisa aí que há uns 20 anos atrás, vixe, a pessoa ficava incrédulo. Ah, o que é isso? Ah, o cara é feiticeiro, o cara é isso, o cara é aquilo. Hoje não tem mais isso. Hoje o cara tá fazendo e mostrando que realmente funciona. Que realmente tem e tem como fazer. É a mesma coisa, há 20 anos atrás, se você falasse pro cara, fala, olha, eu consigo com um espírito fala no rádio comigo, ou fala numa frequência do meu celular, o cara vai, ah, vê lá, que esse cara aí é louco, esse cara não sabe nem o que tá falando. Hoje tá aí no YouTube para quem quiser ver. Se o cara não quiser acreditar, é ele que faça ele mesmo e acredite ele mesmo. Então a coisa muda muito. Agora, gente ignorante sempre teve e sempre vai ter. Isso aí, quer dizer, gente sem conhecimento, né? Isso aí sempre teve e sempre vai ter. Esses são os energia ruim, que para eles nada tá bom, nada tá certo, tudo para eles tá ruim. Isso aí são os energia ruim. E quando desencarnar também, fica aqui na Terra mesmo. É, mano, e isso aí pode acontecer sim. Isso aí pode acontecer sim, e outro, enquanto tá jogando umas pedrinhas, nós vamos lá. Porque isso aí são tesouros vigiados. Esses tesouros aí são vigiados e outro, enquanto joga pedra ainda tá mais ou menos. O duro é se ele te mandar um enxame de abelha. Ou te mandar lá 3, 4 cobras de uma vez só pra te picar. Então tem muita gente que às vezes tem coisa que... Bom, o cara já fica meio cismado e ele nem vai pra perto, porque se ele insistir a chegar mesmo, a coisas piores acontecem. Isso aí tem uma pessoa aqui na live aí, mano, que pode te contar essa história melhor do que eu sobre isso. É o Suadão. Suadão descobriu também um lá que o vigia lá não deixou ele tirar mais de jeito nenhum. Aí ele tá pouco acima aí da tua pergunta. Tá acima da tua pergunta aí, ó. É o Suadão Nascimento. Aí já tem tesouro que é o seguinte, tem tesouro que todo tesouro é vigiado. Dificilmente um que não é. Mas só que tem tesouro que o próprio a energia que está vigiando, ele quer que você tire ele. Agora já tem uns não, tem uns que não é para tirar, eles é vigiado mesmo. Eles foram pagos para vigiar aquele tesouro eternamente. Então para você tirar ali, rapaz, é muito difícil. É muito difícil porque uma que eles tiram ele de lugar. Eles trocam ele de lugar. Graças a Deus, o teu caso aí é o mesmo caso aí do Vânio aí. É uma,
Ronaldo Balzeiro, boa noite, bem-vindo à live. Então esses tesouros, tem tesouro que ele é vigiado, os guardião não deixam mexer nele. E se você tentar, você corre risco até de morte. E outra coisa, você pode falar com eles primeiro, antes de você tentar realmente tirar. Eles vão falar para você a verdade. Não, você não vai tirar e não quero você aqui. Pode sair daqui antes que alguma coisa te aconteça. Ele mesmo vai te avisar você e falar com você para você vazar de lá. Você pode ir lá, mas não para tirar para mexer naquele guardado. Você pode ir lá para outras coisas, você pode ir normal. Mas se você for lá para mexer naquele guardado, você chegou distância longe, ele já sabe que você vai lá para mexer. Ele já vai providenciando a tua chegada. Ronaldo, eu não vi o vídeo do Adriano. Adriano, Pedras Preciosas, gente boa, hein? O cara entende mesmo de garimpo, aquele eu acho que nasceu no garimpo. Agora, esses tesouros aí, eles são vigiados. Isso aí eles são complicados. Eu conheço umas par de histórias de gente que tentou tirar e se deu mal. E também eu conheci história também de gente que tirou e dentro de um ano morreu a família inteira. Não aproveitaram nada do que tiraram lá. Quase nada. Aí você fala pro cara que um tesouro é vigiado. O cara, vê lá, que vigiado o quê? Eu vou lá, o cavuco lá e arranco lá. Ah, eu arranco. A hora que ele vê a coisa feia, ele é o primeiro a correr. Não, você do Gombem vindo da Lois, boa noite. Bola de fogo não é guardião. A bola de fogo já é outra história. A bola de fogo pode ser guardada. Pode ser algum lugar que o cara enterrou ouro, elas descem para carregar de energia e vai embora. É só isso. Faz mal para ninguém. Ninguém. Então, aí já é um pouco mais interessante, porque aonde a bola de fogo, se for um guardado, é um tesouro, né? Que a gente fala guardado, outros falam tesouro. Se for um tesouro e você conseguir chegar nele, achar ele, você consegue tirar ele sem problema. Porque lá não tem nada vigiando lá. Agora, se for ouro que está na terra,
Pode estar raso e pode estar fundo, porque geralmente as bolas de fogo descem para carregar de energia do ouro. Elas não carregam de energia de diamante, nem prata, nem de nada de outra coisa. Somente do ouro. Somente a energia do ouro serve para elas. O resto mais nada serve. Então, agora, é, deixa eu ver aqui, ó. Ah, entendi. É, se você usa essas varas corretas, o aparelho disse pra você ir sozinho, você teria que ir sozinho. Você não podia levar ninguém com você. A bola de fogo em cima, direto na lua cheia, no local. É, a bola de fogo não tem negócio de lua cheia, minguante, crescente. Ela, para carregar a energia dela, ela carrega até de dia. Pode ser de dia mesmo que ela desce e carrega. E agora existe lenda, né? Conversa, né? O povo fala mãe do ouro, mãe não sei do que, mãe não sei do que. E aí aqui é onde eu moro, aqui isso aconteceu um fato há pouco tempo. Eu vendi um par de variônica para um cara aqui pertinho da minha cidade aqui, mas pertinho mesmo, dá uns 20 quilômetros daqui. Aí eu falei pra ele, olha, essa variônica aí, você tal, eu expliquei tudo que tinha que explicar pra ele, né? Sobre bola de fogo, passagem. Aí ele falou, vê lá, isso aí não vai acontecer comigo não, eu sou crente. Foi bom, você é crente, então tá certo. E passou aí uns 4, 5 meses, ele veio aqui na cidade minha, tava voltando pra dele, quando chegou no caminho, acabou de descer, que chegou numa curva lá da Baixada, apareceu duas bolas de fogo na frente do carro dele. Aí, e ficou parado, ele parou o carro e ela ficou parada lá na frente do carro dele. E ele ficou com os vidros fechados, tremendo dentro do carro. Aí eu falei, depois ele me contou a história, eu falei pra ele, por que que você não desceu do carro e não fez contato? Aí ele falou, não, de jeito nenhum, rapaz, eu nunca tinha visto umas bolas de fogo, umas bolas daquelas na minha frente, umas bolas amarelas, clareou tudo ao redor como se fosse um dia. Eu falei, então, ele estava só olhando você, porque ele sabia o que você falou pra mim. Aí ele falou, olha rapaz, nunca mais eu duvido. Ele mora aqui pertinho. De vez em quando nós saímos juntos aí, vai até ir para alguns lugares aí. Mas realmente ele tem a religião dele, tudo certinho. Ah, Ronaldo, a bola de fogo é o seguinte, na verdade ela não te faz mal nenhum. Nada, nada, nada. Se ela aparece para você, você não passa porque fica com medo. Mas se você caminhar na direção dela, ou você faz contato com ela, ou ela deixa você passar e você vai embora. Agora, 90% das pessoas têm medo. Eu falo por mim mesmo, que a primeira vez que eu vi eu tive medo.
Depois da segunda vez, pra mim já era normal. Agora, a primeira vez a pessoa tem medo. É que nem esses tempos atrás aí, eu falei pra um rapaz que ele, com um radinho desses, radinho pequenininho na mão aí, ele poderia falar com uma energia desencarnada. Vê lá. Isso aí não acontece não. Aí peguei e falei, "Pô, vamos fazer um teste um dia." Aí um dia nós foi fazer um teste mesmo. Ah, a hora que eu encontrei, que eu peguei o local que estava o espírito, que eu coloquei na frequência, aí eu falei, Pefa, agora estamos no rádio, aí você continua conversando aí com ele, aí faz as perguntas que você quiser fazer para ele, pergunta que data que ele morreu, quantos anos ele tinha quando ele morreu, quem foi que matou ele. A hora que eu dei o rádio na mão dele, ele começou numa tremedeira e não conseguiu segurar nem o rádio. Eu falei, mas que grande homem que você é, hein? Ah, não deu certo da primeira vez. Aí depois, numa outra vez, aí ele conseguiu, aí já melhorou. Mas eu não gosto muito de fazer essas coisas não, porque isso aí não é muito bom não. É, mano, quando consegue jogar pedra, é porque a coisa não é boa. Porque não é qualquer energia que consegue jogar pedra. Então é a primeira coisa que a gente já tem que perceber o seguinte. Para jogar pedra precisa ter uma boa energia ruim. E tem que ser energia muito harta, desencarnada. Então isso aí é guardião. Não é a energia da pessoa que enterrou o ouro. Ou que enterrou aquele guardado lá. A energia da pessoa que enterrou também está lá. Só que quem está vigiando é outra energia. Que não deixa nem aquela energia que enterrou e nem ninguém também tirou o guardado de lá. Agora você veja bem. A energia ruim, que é um guardião, ele consegue arrancar o rádio da tua mão quando você está falando com ele. Por quê? Porque ele consegue tirar a energia do rádio e tirar a energia da pessoa que está por ali. Por exemplo, quando ele está te jogando pedra, ele está tirando a energia tua. A tua energia está descendo. A tua, teu amigo, ele pode ser incrédulo, pode ser o que for. A dele também está sumindo. E quanto mais você insistir, mais sem energia positiva vocês ficam. Mais a mercê dele vocês vão ficando. Até chegar um ponto que vocês não conseguem nem voltar para trás. Agora, quando a pessoa não tem os conhecimentos certos, a melhor coisa a fazer é vazar embora. Corre, dá um jeito, vaza, some dali de perto. E outra, e quando é guardião assim, não tem trato. Vocês não conseguem fazer trato nenhum com ele para tirar. Ele não aceita nada. Não tem esse negócio de dar metade para pobre, dar 20% para os pobres. Isso aí é conversa com ele. Eles não aceitam nada, nada. Tem nada de dar nada para ninguém. Então, e outra coisa, quando vocês pensam que é um tesouro, às vezes pode não ser um tesouro. Às vezes o detector acusa, as variônicas acusa que é um guardado,
Mas pode não ser um guardado de ouro, não pode não ser de diamante, pode ser guardado de outras coisas. Existe uma infinidade de coisas que é enterrado e é guardada. Tem coisa que é feito trato, os tratos são enterrados, são guardados, tem trato ali de guardião para guardar, aquilo lá. E é uma série de coisas que vocês nem pensam onde estão entrando. Agora, tesouro, quando é para ser encontrado, não tem, ele não tem nada no caminho. Você vai chegar até ele, o detector vai pegar ele lá, você vai cavar, você vai tirar ele. Se aquela energia que ainda tiver lá, ela vai ser encaminhada para um plano melhor dali para frente. Se ela já foi encaminhada, aquele tesouro já está lá abandonado também, já faz tempo. Então é muita coisa que eu preciso entender para seguir nesse ramo de caçar um tesouro. E dá muitas vezes as pessoas que caçam, por exemplo, um detector de disco, detector iônico, às vezes ele não acha tesouro porque ele não está preparado para achar tesouro. E porque achar tesouro não é assim tão fácil, tão simples, não. E um outro nosso amigo aí também, ele achou o local de um tesouro na caverna, o tesouro ele cavava num barranco, a hora que ele corrigia, o tesouro estava no barranco do lado. Ele ia do lado, o tesouro voltava para o outro, quer dizer, a energia ficou brincando com ele, fazendo ele de bobo, jogando ele para lá e para cá. Até que ele falou, eu vou ver o que está acontecendo. Ele falou com as variônicas, a energia falou através das variônicas para ele que existia um outro tesouro enterrado em cima, maior do que estava lá ainda. Só que tinha dois corpos enterrados também junto. Só que lá já era um tesouro, todos os dois eram vigiados. E o cara que vigiava um, vigiava o outro. E o cara não conseguiu tirar nenhum e nem outro, ele nunca vai tirar. Pode levar qualquer um lá que não vai tirar. Por quê? Porque ele é o guardião dele, ele que vigia lá. Não é muita coisa que tem, mas muitas coisas. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, a gente entra na live, por exemplo, quando eu entrei na live hoje, o assunto seria as variônicas. Você vê aonde nós estamos indo, mas continua quase que com as variônicas, porque você pega as variônicas, você acha um tesouro, de repente você não pode tirar ele, fica interessante. Por quê? Porque ali tem uma pessoa que toma conta daquilo ali. E aquilo ali, de repente, não é ouro, não é prata, não é nada. São outras coisas que, por exemplo, sobre um enterro, que nem tem muita gente que fala que é enterro. Às vezes é um enterro que foi feito, ali tem um guardião vigiando aquele enterro. Quando a gente fala enterro, não é enterro de gente que foi enterrado, é outro tipo de enterro. E é um tipo de coisa que eu não posso falar na live, de maneira nenhuma. Então, bicho, se eu falar na live, é a mesma coisa de sentenciar a morte. Então, então nem tudo é ouro, nem tudo é prata, nem tudo é diamante. Tem muitas outras coisas que as pessoas não têm, nem pensa que existe e existe há milhares de anos. Então há muitas coisas, há muita coisa secreta, muita coisa que é segredo. Há muita coisa que muita gente sabe, não fala, não revela. Outra coisa, não é que a pessoa, ninguém ensinou para aquela pessoa, ela descobriu aquelas coisas sozinha, mas ela também não ensina para ninguém também. Outras pessoas, se quiser saber também, vai ter que descobrir sozinho. Então há muitos segredos sobre muitas coisas.
Às vezes, pode ser que às vezes algum dia venha à tona, a gente não sabe, daqui a alguns anos aí, pode ser que a coisa muda, né? Mas por enquanto tem coisa que você não pode nem pensar em comentar numa live. Quanto mais comentar. Você não pode nem pensar, quanto mais falar. É, só não tem coisa muito grande por trás de muitas coisas. Porque o ser humano desenvolveu capacidade muito alta, mas muito alta mesmo. Hoje tem muito ser humano com capacidade ruim, com energia ruim, com uma capacidade incrível. Vocês não fazem nem ideia. Nem ideia do que essa gente pode fazer. Então, há certas coisas que a gente tem que ir devagar. A pessoa quando está iniciando, por exemplo, na radiestesia, está iniciando aí na magia, vai devagar. Vai devagar, vai aprendendo, vai analisando, vai vendo as suas capacidades. Nunca queira dar o passo maior do que a perna, porque você pode não conseguir encolher ela mais. Você pode perder a vida por isso. Você pode acabar num hospício por isso. Então vai devagarzinho, porque a magia tem coisa grande, mais grande mesmo. Tem coisa muito grande. As variônicas não é tanto. As variônicas ela te ensina que tudo tem energia e tudo é isso, tudo é aquilo, tudo depende da energia do Criador. Tudo no planeta se move. Isso aí tudo você vai descobrindo com as variônicas. Então você descobre tudo que você pode fazer com ela e o que você não pode. Agora a magia, companheiro, a magia não tem fim. Ela não tem fim. Então, quanto mais você pensa na sua energia, ela não tem fim. Ela é a energia do Criador, a energia do Criador não tem fim. Então, portanto, a magia também não tem fim. Tudo que você pensar que o homem não pode fazer, ele pode. Tudo. E tudo que você não puder pensar, muito mais ainda. Eu já ouvi falar um pouco dessa cidade lá, mas nada está muito comprovado da cidade perdida no Amazonas. Lá só ficou um resto de pedra lá, umas coisas, mas não tem nada muito provado ainda não. Ainda está em estudo, é, os geólogos estão estudando, estão tentando levantar muita coisa ainda de lá, para saber se houve mesmo a cidade, que tamanho era essa cidade, qual o formato dessa cidade. Então tem muita coisa ainda sendo questionada ainda. Mas tudo leva a crer que houve, que teve sim essa cidade lá, e essa cidade não se sabe que época, se é da época maia, se é antes dos maia. Então é muita coisa ainda que está sendo estudado sobre ela. Mas é nada difícil também para ser uma cidade aí de mais de 2 milhões de anos atrás, porque quando o nosso planeta revirou tudo, que houve uma chuva de meteoro e fogo e um monte de coisa que queimou tudo, revirou terra, revirou mar, derreteu geleira, acabou com a humanidade daquela época.
que era a época dinossauro, a época dos homens grandes. Mas isso que ela já vinha começando, né? E depois começou a nova era. Aí começou a era de Atlanta. E depois de Atlanta veio na nossa geração. A primeira mesmo foi há 4 milhões e tantos anos, milhões de anos atrás, que houve a primeira chuva de meteoro, que revirou o planeta também. Se chocou com o planeta, de tamanho meteoro que revirou tudo de novo. Isso foi a primeira. A segunda, e nós somos a terceira que estamos aí esperando quer dizer, a terceira chuva, né? Esses tempos mesmo passou um cometa beirando o nosso planeta que ele era tão grande. Se ele choca com a Terra, era uma catástrofe, ia acabar com meio mundo de coisa. Vamos supor, se ele cai no mar mesmo, lá levantava onda lá de 1.000 metros de altura. Agora você vê uma onda no mar correndo aí a 1.000 metros de altura aí, quanto de terreno ia cobrir? Cobrir o planeta quase inteiro de volta. Acabaria com tudo. Isso aí, o nosso planeta só sujeito a isso, porque há outros universos criados lá em cima que tem certos problemas de energia. Então, esses planetas, os pedaços deles vão para tudo quanto é lado agora. Se uma hora vai cair um aqui aí de 1 milhão de toneladas, 1 bilhão de toneladas aí, pode acabar com tudo também. É, o Ronaldo, transformar a Terra em um lago não transforma, porque na Terra não tem água suficiente para tampar toda a Terra. Porque a Terra, para cobrir ela toda de água, ela teria que ficar toda plana. Aí sim, cobriria quase tudo de terra, mas não consegue cobrir ela toda porque ela não é plana. Você pode ir andando no globo, você vai virando ele, vai virando. Então você pensa que os rios correm de cabeça para baixo e sobem de morro acima, não é. O rio ele tem uma tendência lateral. Ele faz a tendência lateral. Ele pode vir numa lateral. Quando o planeta tende a descer muito, ele contorna as lateral. Então isso aí, toda a água fez esse sistema aí no planeta. Até o mar fez o mesmo sistema. Não é também uma outra coisa também que, vixe, olha, é assunto também para conversar umas 10 horas. Agora, mas nós não estamos aí a sujeito do impacto aí de meteoro aí, de cometa, isso aí pode acontecer. Já houve alguns meteoros, cometa que veio para a Terra, tem um cometa até bem grande. Porque quando ele está lá em cima é cometa, depois que ele entra na nossa atmosfera ele é meteoro, depois que ele cai no chão ele é meteorito e assim vai. Quer dizer que troca de nome. Enquanto ele está lá no Arthur, ele é um cometa. Depois que entrou na nossa atmosfera, é um meteoro. Depois que ele impactou aqui embaixo, ele já é meteorito. Quer dizer que ele troca de nome. Então, são umas coisas aí que não é muito bom a pessoa pôr na cabeça, não, porque senão a pessoa fica pensando aí que o mundo vai querer acabar amanhã, que vai cair uma pedra muito grande lá de riba. E as coisas não é bem por aí, não. É para entrar na nossa atmosfera precisa de muita coisa. Que tem entrado, mas tem passado, é coisa pequena, aí de 50 quilos, 60 quilos, 5 quilos, 10 gramas, 20 gramas, meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. Que nem eu tenho um de 2 quilos e pouco aqui, 2,550 aqui, quer dizer que é pedrinha, né?
Mas se cair na cabeça de uma pessoa, mata. Só que geralmente ele não cai na cabeça das pessoas. A energia do meteorito e a energia da pessoa distanciam uma coisa da outra. A energia do ser humano distancia o meteorito dele. Ele pode cair a 2 metros do ser humano, mas não cai na cabeça dele. É muito difícil. Falaram aí que aconteceu um e a esses tempos aí, depois foi ver, era mentira, os caras tinham inventado. É um monte de rolo. É a mesma coisa que o verdadeiro veio de água não mistura com o veio de minério. A única água que mistura com o veio de água do minério é a água de chuva, água infiltrada na terra. Então há muitas coisas aí a respeito de muitas coisas que umas coisas não combinam com a outra. Gente, olha, passou de 1 hora e meia da live. Hoje o assunto tá muito bom, muita pergunta boa. Eu quero agradecer aí os amigos. Eu vou encerrar essa live porque já passou de 1 hora e meia. Já estamos aí com 1 hora e vixe, quase 2 horas já. Mais um pouco, 15, 14 minutos dá 2 horas. E quero agradecer os amigos aí, que ainda estamos aí com 10 pessoas aí. Agradecer pelo like aí que me deram, todo mundo que deu like. E tivemos um assunto muito bom nessa live, a gente gostou muito dos assuntos. É por isso que eu falo pro pessoal, gente, nós tem muito assunto para conversar na live. Se nós for conversar mesmo, tem coisa para conversar, aí nós fica aqui a noite inteira conversando e não termina e não fala quase nada. Então é muita coisa interessante. Tá vendo, esses dias mesmo, um pessoal aí, pô, seu Maurício, ué, o senhor não planeja nada na live, não escreve, não faz um roteiro da live, é, trabalha só com as perguntas. Eu falei, é só com as perguntas, aí. Se ninguém perguntar nada, eu não tenho nada para falar na live. Na nossa live é pergunta, é perguntando, que nem eu falo, se eu tenho conhecimento, algum conhecimento, eu respondo. Se eu não tiver, eu falo, olha, fulano, eu não tenho esse conhecimento, mas vou procurar saber. Na próxima live você me pergunta de novo. Quer dizer, então nós trabalhamos com as perguntas. É as perguntas que nós vamos trabalhando e às vezes na mesma pergunta a gente passa em outras coisas. Ou às vezes dentro da mesma pergunta tem uma série de coisas que poderia ser conversado. E é assim que vai. E é o jeitão caipira nosso, é o jeito mesmo de nós falar, é o jeito que nós fala e conversa. Não tem nada difícil, nada complicado. Como se diz, é a conversa caipira. Tem gente estudado que entra na live, não tem problema, eles são estudados e nós conversa do nosso jeito mesmo. Então isso é muito bom. E outra, não temos discriminação de ninguém, de estado, nem de mineiro, nem de baiano, nem de pernambucano, nem de cearense, nem de nortista, nem ninguém. Para nós somos todos iguais, todos, todos. Nenhuma energia é diferente da outra, toda energia é igual, não importa a raça e nem cor. Todas são iguais. Quer dizer, iguais assim, são energia. Mas cada um tem seus. Cada energia tem seus valores, que é bem explicado. Mas nós todos temos a energia do Criador, não importa cor nem raça. Não importa se é brasileiro, se é americano, se é russo, se é japonês, todos nós temos a energia. E todos nós temos a obrigação de trabalhar sempre para o bem. Sempre para o bem nosso e para o bem da humanidade. Então, isso que é importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos, que o Criador abençoe a todos, que todos tenham aí uma boa noite da segunda-feira. Amanhã nós vamos estar lá no outro canalzinho lá também. O pessoal também vai lá dar uma força lá para nós. Amanhã às 8 horas, que é às 20 horas. E também na quarta-feira aqui de novo. Que Deus abençoe a todos.
e até amanhã às 8.